Está entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar e hoje nós vamos falar sobre teste cardiológico para atletas e a saúde do coração, com a doutora cardiologista Priscila Job. Confira! Hoje o programa Estética e Bem-Estar vai falar sobre saúde com a doutora Priscila Job, que é cardiologista e cuida da saúde dos atletas. Doutora, hoje então a gente vai conversar especialmente com os atletas, né, e com as pessoas também que querem começar a praticar uma atividade física, principalmente a corrida, que agora está em alta, né, todo mundo quer correr. Como que funciona, doutora? Qual é a primeira atitude que a pessoa tem que ter para começar a correr? Então, Laís, o ideal é que antes de iniciar uma atividade física, a pessoa se submeta a uma avaliação cardiológica ou pelo menos uma avaliação médica com o clínico para ter certeza que está tudo bem. Na avaliação cardiológica, sempre nós fazemos um eletrocardiograma e a consulta em si para definir inicialmente se o paciente tem algum risco adicional e definir os melhores exames que a pessoa precisa antes de iniciar a sessão de treinamento. Certo. Existe algum outro exame complementar para aqueles que já estão correndo há um determinado tempo, né, e querem se conhecer mais ou se preparar, se prevenir? Tem. O teste ergométrico, por exemplo, é um dos exames que são solicitados. Nesse teste ergométrico, vai descartar doenças que possam impedir ou que precisam de algum ajuste do exercício físico, mas também vai ajudar a melhorar o rendimento do atleta. Com o teste de esforço, o médico e o treinador físico, eles podem adequar os treinos para que a pessoa tenha um melhor rendimento. Certo, que legal. Então é um apoio até, né, é um doutora? Apoio. Além de uma segurança a mais, né? Sim. E existem riscos para o atleta ou para o iniciante que quer começar a correr e não procura um médico? O risco do exercício físico em geral é baixo, principalmente para as pessoas mais jovens, mas ele não é zero. As pessoas podem ter doenças que são desconhecidas até ter uma investigação adequada, né? Então, o risco existe sim, o ideal é sempre se prevenir, ter certeza que está tudo bem, para daí então iniciar a atividade da melhor forma. Certo. E se fosse para a gente falar que existem algumas medidas que as pessoas podem tomar, né, para poder se prevenir, doutora, de doenças, né, e de correr determinados riscos? As doenças cardiovasculares são muito frequentes na população, uma das principais causas de morte do brasileiro e do mundo inteiro. Uma das medidas para a redução do risco de doenças cardiovasculares é a atividade física regular é muito importante. As outras são ter uma dieta saudável com redução de lipídios, que são as gorduras, redução dos açúcares, aumento de frutas, verduras, legumes. Outras medidas, para quem fuma, precisa parar, suspender o tabagismo. E também o ideal é controlar as doenças crônicas ou evitar que elas surjam. Por exemplo, o controle da hipertensão, do diabetes, do colesterol elevado, além do que o controle do estresse também tem sido um fator importante para a redução do risco de doenças cardiovasculares. Certo. E se fosse para a gente falar se existe uma margem segura para os atletas se exercitarem durante o período de uma semana, porque como você já comentou anteriormente, pode acontecer o overtraining, né? E por excesso também pode haver problemas, isso é verdade? É verdade. O excesso de treinamento a longo prazo pode fazer uma sobrecarga cardiovascular. Alguns estudos tentaram identificar uma margem de segurança para que os atletas corram ou se exercitem da melhor forma. Para os maratonistas, tem até um estudo que demonstrou que parece que até 50 km de corrida por semana é um ponto seguro do exercício físico. Além disso, parece que a longo prazo aumentou um pouquinho o risco. Mas, de qualquer forma, o exercício ainda é muito seguro, muito saudável e essencial para boa qualidade de vida. Certo. Então, doutora, a gente tem muito mais benefícios, né, do que os riscos de repente, né? Isso é um ponto positivo. A maior parte das pessoas não vai praticar o exercício tão intenso dessa forma, né? O exercício dito recreativo, ele não coloca a pessoa em riscos adicionais, é mais benefícios mesmo. Doutor, e existe alguma faixa etária que tenha risco de fazer atividade física ou pessoas que já passaram, né, por algum procedimento cirúrgico? Há alguma contraindicação?
O exercício físico é benéfico para a maior parte das faixas etárias, principalmente os pacientes idosos. O exercício demonstrou que reduz o risco de doenças cardiovasculares, o exercício reduz também o risco de cânceres e também parece que tem um fator de proteção para a demência. Mas a maior parte das cardiopatias não contraindica o exercício físico. Mesmo pessoas que já tiveram infarto, que já tiveram alguma doença cardiovascular um pouco mais grave, têm indicação de fazer exercício. Na maior parte das vezes, nós só iremos adaptar o nível da atividade para a doença que a pessoa tem. Mas na maior parte das vezes, todos precisam fazer exercícios. Certo, que às vezes tem gente que já passou até por algum procedimento cirúrgico, né? E ouve que não pode fazer atividade física, né? Precisa respeitar o período de convalescência, de recuperação, né? Mas depois disso, algum nível de exercício, o ideal é sempre fazer. Certo. E doutora, até inclusive em relação ainda aos idosos, além dos benefícios cardíacos, também assim, para a própria relação deles, em termos de espaço, equilíbrio, acho que também colabora, né? Todo o aparelho locomotor do idoso, o equilíbrio, as articulações e até o nível de convivência também, né? O idoso socializa, ele tem uma atividade para fazer, então o exercício faz bem tanto fisicamente quanto mentalmente e até para evitar que algumas doenças surjam. Muito legal. E daí surge outra dúvida também, que é em relação aos tipos de exercício. Algumas pessoas questionam se é melhor fazer os aeróbicos, se é melhor fazer a musculação. O que seria indicado? O ideal mesmo é fazer os dois tipos de exercício. Condicionamento aeróbico, a Organização Mundial de Saúde recomenda que se faça 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana. Pode ser 3 vezes por semana de 50 minutos ou 5 vezes por semana de 30 de aeróbico. Mas o bom mesmo é associar com componente de musculação 2 ou 3 vezes por semana, se for possível, até para fortalecer articulações e prevenir o risco de lesões. Certo, que legal. Então o ideal é unir o benefício dos dois exercícios, né? Idealmente os dois. Umas 2, 3 vezes por semana de musculação e mais umas 3 vezes pelo menos de exercício aeróbico seria o ideal. Ideal, e descansando um dia da semana. Tem um dia de descanso ainda. Que legal. Doutora, a gente também tem várias dúvidas da população em relação às doenças que podem ocasionar um infarto, né? Ou algum outro problema como o AVC. Quais seriam elas? Então, as principais doenças que predispõem ao risco de infarto e AVC, as doenças cardiovasculares, são a hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado. Esses são as doenças que formam um tripé para aumentar o risco de infarto e derrame, principalmente. Certo. E as mulheres, atualmente, havia-se assim, uma ideia de que os homens sofrem mais com infarto, né, do que as mulheres. Recentemente, esse quadro tem mudado? Tem. A incidência de infarto nas mulheres tem aumentado bastante. A longevidade, a expectativa de vida das mulheres também tem aumentado. E principalmente as mulheres pós-menopausa têm um risco bem maior de ter doenças do coração e as doenças cardiovasculares. Certo. E existem cuidados, doutora, que podem ser tomados para prevenir isso? Tem. As pessoas hipertensas precisam ter um controle adequado da pressão arterial, além de uma dieta com restrição de sal, de sódio. Precisa ter um controle muito bem feito do diabetes também, tanto medicamento, quando for indicado, mas também como redução dos açúcares na dieta. O controle do colesterol é muito importante, diminuir a quantidade de alimentos gordurosos que tenham gordura trans, que são um risco para a saúde do coração também. Certo. Outra dúvida também é que as artérias, né, elas podem ser obstruídas por gordura. Isso é verdade? Essa gordura que entrou ali não sai mais? E eu também gostaria de saber se elas são provenientes da alimentação. Isso é verdade? É verdade. Essa é a doença que nós chamamos de aterosclerose, que é o acúmulo de partículas de colesterol na parede das artérias. As artérias são os vasos que passam próximos ao coração. Nós temos as artérias no corpo todo, mas as que geram infarto são as no coração. Essas artérias do coração, elas vão sofrendo acúmulos de partículas de colesterol. Isso vai fazendo uma obstrução gradual das artérias, até que quando elas estão totalmente obstruídas, nós chamamos o quadro de infarto. Geralmente, a recuperação dessas artérias é difícil, mas
tendo uma dieta adequada, com redução de gorduras, tendo um estilo de vida mais saudável, controle dessas doenças que predispõem ao infarto, o risco dessa obstrução diminui muito. Ou para quem já tem, o risco da progressão da doença também é bem menor. Certo. E se fosse para a gente falar da dieta, existe alguns alimentos que são considerados vilões mesmo para a saúde? Tem sim. Os alimentos ricos em sal, ricos em açúcares, ricos em gorduras, são os principais que oferecem maior risco ao coração. Certo, então tem que cortar da dieta mesmo. Tem que cortar. Que são os mais gostosos. Infelizmente, sim. O ideal é aumentar a ingesta de verduras, de legumes, de frutas, né? Trocar os carboidratos brancos pelos carboidratos integrais e redução de quantidade também. Então, uma redução calórica para que também não tenha o excesso de peso, que até é um dos outros fatores de risco para as doenças do coração. Certo. Doutora, e o tabagismo também é um problema? Quem fuma precisa parar? Precisa. Infelizmente, o risco de infarto e doenças cardiovasculares dos pacientes que fumam é muito alto, além do risco de câncer e risco de doenças pulmonares também. Certo. Então, ou seja, resumindo, né, doutora, para cuidar da saúde é necessário uma boa alimentação e atividade física e não tem segredo além disso, né? Parece fácil, não é tão fácil assim na prática, né? Certo. Mas é bem isso mesmo. É uma receita mágica. Exercício físico, dieta, vida saudável e controle das doenças que vão surgindo para que, estando controladas, elas não ofereçam um risco ao coração. Certo. E sempre frisar que para quem quer iniciar uma atividade física é fundamental uma visita ao médico, né? O ideal é uma visita para ter certeza que não tem nenhuma restrição ou contraindicação à prática da atividade. Certo. Muito obrigada, então, doutora, por todas as suas dicas. Imagina. Realmente não é fácil colocar em prática, né, tudo isso, porque exige disciplina, né, para poder ter essa vida saudável, unir a dieta, essa alimentação saudável e atividade física, mas vale a pena. E eu espero que você tenha gostado das nossas dicas de hoje.